Comunicação é poder. Através da comunicação, somos capazes de inspirar, engajar, persuadir as pessoas. Somos capazes de negociar, de ensinar, de encantar. Sem o domínio da comunicação, limitamos a nossa performance pessoal e, consequentemente, os nossos resultados. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as 8 competências essenciais que todo líder deve saber para gerar melhores resultados. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 96 do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Por que competências? Bom, competência é aquilo que você faz e faz bem feito. E quando estamos falando de competências de comunicação, estamos falando de habilidades e comportamentos que impactam diretamente o seu poder de comunicação. E a comunicação é um processo extremamente complexo que envolve várias áreas do nosso cérebro, onde participam o nosso consciente, o nosso subconsciente e que tem algumas etapas. Tudo começa pela intenção do comunicador, da pessoa que vai fazer a comunicação. Ela precisa transformar uma intenção, algo que ela pensou, numa mensagem que possa ser enviada, transmitida para o receptor desta comunicação. E essa transmissão ela pode ser feita basicamente na forma oral, verbal ou da forma escrita. Então pode ser uma mensagem falada ou uma mensagem escrita. E o meio, obviamente, de transmissão dessa mensagem também pode variar. A gente pode estar falando, por exemplo, de um aplicativo de mensagens como o WhatsApp, onde você pode enviar tanto uma mensagem escrita quanto uma mensagem falada, um áudio. Eventualmente, você também pode transmitir um vídeo com a sua fala, ou seja, nesse ponto a gente está transmitindo ainda uma mensagem gravada para que alguém receba e aí compreenda essa mensagem. Inclusive, a compreensão é a segunda etapa, mas ela só acontece depois da recepção da mensagem, ou seja, nossos ouvintes, nossa audiência precisa receber essa mensagem. No momento da recepção dessa mensagem, ela já começa a absorver algumas informações. Informações essas que são tão mais complexas quanto mais complexas forem a quantidade de informações que estiverem disponíveis. Por exemplo, se é uma mensagem em vídeo, eu tenho ali a imagem da pessoa, a fala da pessoa, a voz, o timbre, a velocidade da voz, ou seja, toda a modulação da voz. Você tem, obviamente, o conteúdo que está sendo falado. Então você tem ali uma série de informações. Se é apenas um áudio, você ainda tem a voz da pessoa, as características vocais da pessoa, mas você perde a informação relacionada às feições da pessoa. E é toda a linguagem não verbal que também existe e comunica muito. Por isso que numa videoconferência você tem mais informações do que numa ligação telefônica ou numa ligação apenas de voz. Por isso que numa mensagem de voz você tem mais informações do que numa mensagem escrita. Por quê? Porque na mensagem escrita, obviamente, você não tem as características vocais que estão sendo transmitidas, por exemplo, numa mensagem de voz. E o cérebro ele demanda todas essas informações para criar o que a gente chama de interpretação daquela mensagem. E sabe de uma coisa? Quando o cérebro não tem as informações, ele cria as informações com base nas referências que ele tem, se é que ele tem alguma referência daquela pessoa que está transmitindo a mensagem. Por isso, quando você não dá informação para o cérebro cria essa informação no momento da interpretação. E
Em função dessa interpretação, obviamente, vai haver uma reação a esta mensagem. Reação esta que pode ser de acordo ou não com a intenção de quem transmitiu a mensagem. E aqui tem um ponto interessante, porque a efetividade da comunicação não está na forma de transmitir, e sim na forma como a sua audiência interpretou a comunicação que você transmitiu. Ou seja, pouco importa a sua intenção, a única coisa que importa e que vai direcionar a reação ou a ação da pessoa sobre a sua comunicação é aquilo que ela entendeu, que ela interpretou. Por isso, a comunicação é um processo tão complexo, porque você nunca tem todas as variáveis, você não domina a forma como a pessoa vai compreender a mensagem, pelo menos não totalmente. E você vai entender aqui que desenvolvendo algumas competências, esse processo vai se tornar mais fácil. Vai ficar mais fácil você transformar a sua intenção na ação que a sua audiência, que os ouvintes, que os receptores da mensagem vão realizar a partir da sua comunicação. E mesmo a comunicação sendo um processo extremamente importante e extremamente complexo, nós só aprendemos o básico sobre comunicação. A gente passa a vida toda escolar, desde a pré-escola até a faculdade ou a pós-graduação, estudando uma série de conteúdos relacionados ou não àquilo que nós queremos de fato fazer na nossa vida adulta, mas ninguém ensina comunicação como poderia ser ensinado. Mas não se preocupe, existem formas de adquirir esse conhecimento e provavelmente é por isso que você está ouvindo este episódio do Daltoncast. E a comunicação é extremamente importante, especialmente no ambiente profissional, porque é onde você vai ter que se relacionar com a maior quantidade de pessoas durante a maior parte do tempo em toda a sua vida. Se você for pensar bem, é no trabalho, é no ambiente profissional que você passa a maior parte do seu tempo e é onde você tem um relacionamento com a maior quantidade de pessoas. E mais, é onde a sua comunicação pode de fato se transformar em resultados, principalmente se você tem uma posição de liderança. Então, agora que você já entendeu como isso é complexo e como isso é importante, vamos aqui às 8 competências que você deve desenvolver para gerar mais resultados no seu campo profissional e até mesmo no seu campo pessoal, porque uma vez que você domina essas competências, que você compreende e aplica essas competências no seu dia a dia, você vai perceber que em tudo você vai conseguir ter melhores resultados. A primeira competência é a autenticidade e a confiança que você transmite na sua comunicação. E esta é uma competência que é difícil de ensinar, mas é possível de se desenvolver. Quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando para que você desenvolva uma comunicação que represente você mesmo. Essa comunicação deve te representar de forma autêntica. Você não deve copiar a forma como outras pessoas se comunicam. Você pode se inspirar, modelar e adequar a sua comunicação para ter alguns aspectos que você acredita que são importantes. É óbvio que você deve ter as suas referências de comunicação, mas lembre-se, as pessoas, os melhores comunicadores, eles se comunicam na sua própria maneira, com a sua autenticidade. E quando a gente transmite mensagens de forma autêntica, isso está relacionado diretamente com a confiança que esta mensagem passa para outra pessoa. Existe um dispositivo no nosso cérebro que é capaz de, ao receber uma mensagem, seja ela ouvida e principalmente visualizada, ou seja, quando você está de fato conversando com uma pessoa presencialmente, ou como está nesse momento, se você está assistindo este episódio no YouTube, você está captando
uma parte da minha comunicação através da minha fisionomia e o seu cérebro é capaz de perceber autenticidade e confiança. É capaz de perceber se aquela pessoa está falando a verdade ou não. É o que chamamos de desconfiômetro, um apelido carinhoso que damos para essa habilidade. Quando tem uma pessoa falando algo que soa estranho, que parece ter pouca credibilidade, você automaticamente percebe. Você até não sabe exatamente qual é o problema naquela mensagem, mas você consegue perceber que certamente existe algo de errado. E isso interfere na confiança que você vai ter em relação àquela pessoa. E o que você quer passar na sua comunicação sempre? Você sempre quer que a sua comunicação transmita confiança. Então, é muito importante que você desenvolva esta competência. Vai anotando aí as competências que você deve desenvolver. Vamos para a segunda competência. A segunda competência que todo bom comunicador, que todo bom líder deve ter é o conhecimento sobre o interlocutor. Quanto melhor você conhecer a pessoa ou as pessoas com as quais você está se comunicando, maiores são as suas chances de obter êxito na sua comunicação. Se você está se comunicando com pessoas que têm um nível intelectual semelhante ao seu, você não precisa se preocupar muito com as palavras que você vai usar, os termos que você vai utilizar. Agora, por exemplo, se você é um economista e está falando para pessoas que não são economistas, você não vai poder utilizar uma série de jargões, de termos específicos da área de economia. Então, você precisa saber que o seu público é um público de leigos em economia, para adaptar a sua linguagem, o seu linguajar e se tornar compreensível para as outras pessoas. Imagina se um cientista, um médico começa a conversar com crianças de 7 anos na linguagem dos cientistas, na linguagem dos médicos. Obviamente, as crianças de 7 anos não vão compreender e muitas das vezes a gente se esquece de prestar atenção em quem são os interlocutores. É claro que eu estou aqui falando para você, eu tenho uma preocupação. Mas eu sei que provavelmente você é um profissional que está buscando se desenvolver. Então eu estou utilizando aqui termos que você provavelmente vai compreender o significado das palavras. E desta forma eu vou conseguir transmitir melhor a minha mensagem. Bom, terceira competência que você deve desenvolver: clareza e objetividade. Essa é uma competência que algumas pessoas não possuem, são as pessoas prolixas. A pessoa começa a falar sobre um determinado assunto e ela pega um caminho para um outro assunto, dá uma volta enorme. Uma mensagem que poderia ser transmitida numa fala de 5 segundos acaba sendo transmitida numa fala de 3 minutos. Porque a pessoa enrola, a pessoa não é clara, a pessoa tem dificuldade de transformar as suas intenções numa ideia de forma objetiva. E aí ela sofre para passar suas mensagens. Inclusive eu tenho um mentorado que compartilhou comigo uma situação de que tinha uma pessoa da equipe que em determinadas situações se via em extrema dificuldade para transmitir suas intenções com clareza e objetividade. E as pessoas se cansavam dessa comunicação, não conseguiam manter a atenção, não conseguiam compreender sequer a mensagem. Tornava-se difícil a comunicação, a conversa com essa pessoa. E essa pessoa recebeu o feedback desse mentorado e conseguiu ali melhorar a sua competência em clareza e objetividade, utilizando inclusive o conhecimento sobre os interlocutores. Porque o erro dela estava em tentar explicar algo que o público, a audiência, não tinha condições de te compreender. Ou às vezes até tinha condições, mas não tinha disposição para entender. Então ele começou a desenvolver uma comunicação mais objetiva, mais sucinta, direto ao ponto. Uma outra capacidade bem importante que você precisa desenvolver é a sua capacidade de argumentação.
Basicamente, é a sua profundidade na comunicação. Você, quando transmite uma informação, uma mensagem, você consegue trazer os argumentos que suportam o seu ponto de vista? Ou você não consegue fazer isso e fica como uma criança birrenta durante uma discussão? Ah, você deve seguir por esse caminho aqui porque eu quero, ou porque eu acho que é melhor. E a pessoa pergunta, mas por que você acha? Me dê os seus argumentos. E você não consegue argumentar. Se você tem esse problema de dificuldade de argumentação, provavelmente é porque você não estudou o suficiente, não se aprofundou o suficiente, não conhece o suficiente para sequer dar uma opinião sobre aquilo. Então, é importantíssimo que você desenvolva a capacidade de argumentação, obviamente, naqueles pontos onde você vai precisar argumentar, convencer alguém do seu ponto de vista. Não cometa o erro, e uma vez eu me lembro, falando aqui agora, eu me lembrei de uma ocasião. Era uma apresentação final de um MBA, do MBA que eu fiz lá na UFRJ. Estávamos apresentando para uma banca que tinha professores, coordenadores do MBA e tinha o diretor da empresa, um diretor executivo da empresa que estava pagando aquele MBA. A gente está falando de uma das maiores empresas do Brasil. Se você conhece um pouco da minha história, você até já sabe que empresa é essa. Então tinha lá professores altamente gabaritados, uma pós-graduação MBA dos mais gabaritados do país naquele assunto e um diretor executivo. E uma das pessoas que estavam apresentando, um dos meus colegas, cometeu um erro primário. Ele apresentou algo utilizando um exemplo da própria empresa e este exemplo estava errado. E o diretor da empresa que estava lá disse na hora: você não tem conhecimento sobre o que você está falando. E é claro que foi uma situação bastante embaraçosa. Estávamos todos acompanhando todas as apresentações, embaraçosa inclusive para os professores e coordenadores do curso. Mas o diretor não conseguiu. Ele falou: olha, você está enganado. Você não deveria estar apresentando esse tipo de informação porque você desconhece, você não tem profundidade para tratar desse tema. Bom, então isso mostra o quanto é importante, principalmente em situações como essa, você ter profundidade, capacidade de argumentação. Passemos agora para a quinta competência importantíssima na comunicação, que é a conexão emocional com o seu interlocutor. Isso é importante principalmente dependendo da intenção que você quer. Você que é líder, por exemplo, se você vai transmitir uma mensagem, vai fazer uma comunicação para a sua equipe e a sua intenção é engajar as pessoas, você precisa se conectar emocionalmente com a sua audiência, com a sua equipe nesse caso. É importante porque engajamento nada mais é do que um comprometimento emocional. Você não consegue gerar emoção nas pessoas se você não se conecta emocionalmente com estas pessoas. A gente está falando de uma coisa que é chamada de rapport, que é essa capacidade de se conectar emocionalmente com alguém. E eu, obviamente, não vou ter tempo de entrar aqui em cada um desses conceitos e explicar detalhadamente, como eu faço, por exemplo, lá no meu treinamento Líder no Comando, onde a gente tem um capítulo só para falar sobre a comunicação multiconsciente, onde a gente detalha todas essas competências e como você pode desenvolvê-las. Mas, neste momento aqui, o que você precisa saber é muito importante se conectar emocionalmente, principalmente se a sua intenção envolve impactar emocionalmente as pessoas. Sexta competência que você deve desenvolver para melhorar os seus resultados utilizando a comunicação chama-se storytelling. É um termo em inglês para dizer que você precisa cuidar da forma como você narra as suas histórias, como você encadeia, estrutura as suas ideias. E existem algumas referências para você fazer isso, e a gente tem várias delas nos filmes, nas séries, nos livros.
São narrativas que prendem a atenção do telespectador, no caso das séries, dos filmes, ou do leitor, no exemplo dos livros, para que a história fique interessante, para que a história transmita a ideia que o autor intenciona. Você vai utilizar storytelling, por exemplo, quando você monta uma apresentação. Acabei de me lembrar de uma outra situação, um mentorado criticando durante uma sessão uma pessoa da equipe dela, dizendo essa pessoa precisa se desenvolver. E eu perguntei, você já disse isso para ela? Ou você vai ficar corrigindo sempre as apresentações, todas as apresentações que essa pessoa for fazer, ela vai e volta 50 vezes até ficar bom. Você precisa dizer para ela, ela precisa melhorar a narrativa das apresentações dela, ela precisa trabalhar melhor a competência de storytelling. Porque uma apresentação profissional tem que ter tanto storytelling como a série que você gosta de assistir lá no Netflix. Você precisa contar, você precisa encantar a sua audiência, contar uma história, até porque, eventualmente, a sua intenção é aprovar um projeto, é demonstrar o quanto você está gerenciando bem a sua área, é mostrar os benefícios que um projeto que você está lidando estão trazendo ou vão trazer para toda a empresa. Então, quando você faz uma simples apresentação, que parece simples, na verdade, você tem uma intenção. E às vezes as pessoas se esquecem disso e não montam ali o storytelling daquela apresentação. Então, essa competência é importantíssima para você que precisa transmitir as suas ideias para um grande número de pessoas. Porque quando você está com uma pessoa só, o storytelling não é tão fundamental. Porque a pessoa pode não entender, mas você pode continuar a conversa e perguntar se está tudo claro. Se não está, ela faz um questionamento. Você responde. Agora, imagina, você tem 5 minutos para apresentar um projeto e pedir R$ 1 bilhão. Eu já vivenciei uma experiência como essa. Não era eu que estava apresentando, mas eu fazia parte da equipe que estava montando essa apresentação, esse storytelling, para que em 5 minutos você fosse capaz de apresentar um projeto para o conselho de administração e conseguir autorização para gastar R$ 1 bilhão. Fomos bem-sucedidos. Daí, inclusive, surgiu uma empresa nova, um IPO, o lançamento de uma nova empresa na bolsa. Tudo começou com storytelling, uma apresentação de 5 minutos. Outra competência muito importante que você precisa desenvolver para que você tenha melhores resultados na sua comunicação, e aqui nessa é principalmente na comunicação ali tete a tete, você e as pessoas ali uma de frente para a outra nos diálogos, nas conversas, é a escuta ativa. A gente pensa muito no que vai falar e muitas das vezes se esquece de prestar atenção no que a outra pessoa está falando. E isso é fundamental. Quando você pratica a escuta ativa, quando você presta atenção no que a outra pessoa está falando, acontecem algumas coisas. Existem alguns benefícios. O primeiro deles é a pessoa percebe que você está dando total atenção à fala dela. E isso faz com que ela aumente o nível de confiança que ela tem em você. Afinal de contas, você está dando para ela, enquanto ela fala, algo que é extremamente importante e de forma subconsciente, que é a sua atenção. O tempo é um bem limitado. Quando você dá a sua atenção total para alguém, você está valorizando essa pessoa. E o subconsciente dessa pessoa percebe isso e dá um feedback para ela continuar falando. Dá um feedback para a pessoa de que ela deve confiar em você. Afinal de contas, você está valorizando aquilo que ela está falando. Um outro benefício da escuta ativa é que você está, de fato, prestando atenção no que a outra pessoa está falando. Porque muitas das vezes a pessoa está falando com você e você começa a pensar no que você vai falar em seguida. E enquanto você está bolando a sua fala, você não está prestando atenção na fala da pessoa. E aí, imagina isso em sequência numa conversa, onde uma pessoa não ouve o que a outra pessoa está falando.
E aí aparecem frases assim, mas você não ouviu o que eu disse. E a outra pessoa, não, eu ouvi sim. Não, não ouviu, porque eu acabei de falar uma coisa e você falou uma completamente diferente. Por que que isso acontece? Porque as pessoas não estão praticando a escuta ativa. Então, o segundo benefício de praticar a escuta ativa é conseguir compreender a outra pessoa na sua totalidade. E o terceiro benefício vem em função do segundo, porque uma vez que você compreende verdadeiramente o que a outra pessoa falou, você pode elaborar uma resposta muito melhor estruturada, ponto a ponto. E controle a sua ansiedade, porque não se preocupe, você vai se lembrar. Tem muita gente que acha que tem que começar a responder para não esquecer. Se você tem dúvida, tome nota. Anote algumas palavras-chave do que a pessoa falou. Mas eu garanto para você que se você estiver praticando a escuta ativa, você está retendo muito mais informações. Automaticamente o seu cérebro está selecionando as partes importantes para que você responda na sequência. A escuta ativa é uma competência importantíssima para a sua comunicação, se você quer ter melhores resultados. E vamos para a última competência. E, obviamente, essa não é a última de fato, existem outras competências na comunicação, mas eu trouxe aqui as 8 competências que eu acredito, pela minha experiência, serem as mais essenciais para que você tenha resultado na sua comunicação. E esta competência chama-se flexibilidade. Sim, e que competência é essa? Eu estou falando da flexibilidade de transmitir ideias de diferentes formas. Muitas das vezes você está se comunicando com alguém e aquela pessoa demonstra pela sua feição ou até através da sua própria fala que ela não compreendeu o que você falou. O que você faz nessa situação? Você repete da mesma forma exatamente as mesmas palavras? Ou você consegue ser flexível e transmitir a mensagem de uma maneira diferente? Talvez mais simples, talvez através de um exemplo, talvez utilizando uma comparação, utilizando alguns elementos da comunicação que podem te auxiliar a melhorar o entendimento da outra pessoa. O uso de metáforas, de comparações, de analogias são coisas que você pode colocar na sua comunicação, flexibilizando a forma como você se comunica. Muito bem, e agora que você já entendeu quais são as 8 competências que você deve dominar para ter um verdadeiro poder na sua comunicação, você pode estar se perguntando, algumas eu domino, outras nem tanto, algumas eu preciso trabalhar. Como é que eu faço, Dalton, para me desenvolver, para desenvolver essas competências? Bom, primeiro você precisa aprender. Entender o conhecimento, entender o fundamento. Você precisa estudar. Você vai obter essa informação através de livros, através de especialistas nas redes sociais. Existem alguns ótimos especialistas em comunicação nas redes sociais. Você vai também se desenvolver e obter esse conhecimento através de cursos, de treinamentos. Eu tenho um treinamento, por exemplo, que é o workshop Comunicação Multiconsciente, um workshop de 8 horas de duração, onde eu ensino, aprofundo, dou exemplos e faço exercícios para que as pessoas consigam não só aprender, como já começar a praticar aquela competência durante o workshop, através de dinâmicas, de exercícios que são feitos especialmente para melhorar a compreensão e já fazer a pessoa entrar em ação. Este workshop ele pode ser realizado tanto presencialmente quanto no modelo online. Se você quer ter mais informações, se você quer levar esse workshop para a sua empresa, basta entrar em contato com a minha equipe. O número do contato está na descrição deste episódio. Mas, falando em comunicação, não podia ser diferente. Não adianta você adquirir o conhecimento, não adianta nem você fazer os exercícios do workshop se você não estiver disposto a colocar o aprendizado em prática. A prática leva à perfeição.
Todo mundo sabe disso, mas nem todos colocam em prática. Então você deve aproveitar todas as oportunidades que surgirem para que você desenvolva, para que você pratique, treine a sua comunicação. As 8 competências. Faça isso de forma intencional. Desafie-se. Se as oportunidades não aparecerem para você, vá atrás delas. Crie as suas próprias oportunidades. Comece a criar conteúdo nas redes sociais, por exemplo. Vai lá no LinkedIn, vai lá no Instagram, publica um vídeo, transmite a sua mensagem. Eu te garanto que a primeira não será tão boa quanto a segunda, que não será tão boa quanto a terceira. Tem mentorados meus que produzem conteúdos para as redes sociais que eu brinco de vez em quando. Você lembra do primeiro vídeo que você gravou e você mandou para mim? Há um ano atrás? Compara com os vídeos que você faz hoje e percebe o quanto você se desenvolveu, o quanto você evoluiu. E as pessoas reconhecem. É muito bacana quando a gente olha para o que a gente era há um ano atrás e vê o quanto que a gente conseguiu de fato se desenvolver. Então, desafie-se. Vá dar palestras. Candidate-se. Voluntarie-se para dar palestras, para dar aulas. Você vai estar tendo oportunidade de desenvolver as 8 competências fundamentais da comunicação. Uma outra forma de se desafiar é participando de negociações. Então, participe das discussões, das negociações, para que você possa exercitar a sua capacidade de persuasão, de argumentação, para que você possa exercitar a sua capacidade de compreender o interlocutor, de adaptar a sua mensagem, para que você possa praticar a conexão emocional, o rapport, a escuta ativa. Então, todas essas competências devem ser treinadas durante as negociações. Então, participe de negociações. Comece a gostar deste tipo de situação, que aí você vai ter muitas oportunidades para se desenvolver de fato e adquirir este verdadeiro poder, que é o poder da comunicação. Uma outra oportunidade é peça feedback. Pergunte para os seus pares como foi a sua performance durante aquela apresentação, ou aquela reunião, ou aquela palestra, ou aquela aula. Pergunte aos seus colaboradores da sua equipe como é que é a sua comunicação, se ela é clara, se ela é objetiva, se você consegue transmitir bem a sua ideia, o quanto eles conseguem compreender quando você conversa com eles. Peça feedback da sua própria equipe. Provavelmente são as pessoas com as quais você mais se relaciona. Com certeza, algumas delas podem te ajudar. E é claro que você vai receber alguns feedbacks e você tem que tratar feedbacks com sabedoria. Ou seja, você vai analisar, você não vai aceitar como verdade. Você não precisa aceitar como verdade, mas você deve ouvir atentamente, praticar a escutativa, analisar, perceber e, se for o caso, implementar as melhorias que você percebeu. Dessa forma, você vai estar certamente aumentando o seu poder de comunicação. Então agora é com você, tá na hora de colocar tudo o que você aprendeu neste episódio em prática. Liste as 8 competências e faça a sua autoavaliação do seu nível de desenvoltura em cada uma das 8 competências. Dê a si mesmo uma nota de 1 a 10 e a partir daí comece a buscar se desenvolver nestas competências para que você possa ter resultados cada vez melhores. E para te ajudar, você sabe que você pode contar com um resumo em PDF deste episódio, que tem lá as 8 competências para que você não se esqueça de nenhuma delas. Para acessar o resumo em PDF deste episódio, basta acessar daltonribeiro.com.br/DaltonCast. Lá você vai ter o resumo deste episódio em PDF para você baixar. Muito bem, já falei e vou repetir. Se você precisar entrar em contato comigo, se você quiser contratar meus workshops, meus treinamentos e até mesmo a minha mentoria, basta entrar em contato com a minha equipe. O número de telefone está aqui na descrição deste episódio. Deixe a sua avaliação, compartilhe este episódio com os seus colegas que também vão se aproveitar deste conteúdo. Não esqueça de seguir o DaltonCast para ser notificado sempre que eu publicar um novo episódio para você.
Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.